Sejam muito bem-vindos ao nosso webinário. E nesse webinário eu vou ensinar para vocês como que vocês vão aprender a sair do operacional, quais os passos que você tem que olhar, que eu olhei lá no início, que há alguns anos atrás, que me fez sair de um resultado X para hoje estar no resultado Y, que eu vou falar logo a pouco. Primeiramente, eu quero agradecer a você que está aqui ao vivo comigo nessa live. Vou pedir que você nos ajude aqui, dando like, compartilhando com mais pessoas essa live. Eu sei que tem muitos donos de supermercado que têm 10, 15, 20 anos de loja, outros estão começando agora, outros têm 3 anos, 4 anos, eu tenho 8 anos de loja, e eu digo para você, se você tiver a estratégia certa para você vender mais, ter uma equipe comprometida com o seu resultado, o resultado da sua empresa, você vai conseguir chegar num resultado muito mais rápido. Por quê? Porque as pessoas elas têm o poder de te elevar, como elas também têm o poder de te diminuir. Então é importante que você esteja rodeado de pessoas boas na sua empresa, para que você consiga chegar num resultado muito mais rápido, tá bom? Então, primeiramente eu vou dizer também que eu preciso da ajuda de vocês. Eu não sou palestrante, eu não sou professor, eu sou um cara que sou dono de loja igual vocês, tenho 2 lojas de supermercado e estou começando agora no digital, mas tenho muita força de vontade para poder ensinar e muita experiência, muita bagagem para compartilhar com vocês. O que a gente vai falar hoje aqui é um pouco do que eu fiz, como que eu fiz para sair do operacional. Hoje eu tenho 2 lojas de supermercado, estou abrindo a terceira, e hoje eu tenho um restaurante Subway. Então eu consigo gerenciar isso com a estrutura que eu montei. Eu sei que muitos de vocês podem perguntar, cara, eu dou um corte, um dobrado para administrar essa empresa, mas, cara, o mesmo trabalho que você tem para administrar uma empresa, você tem para administrar 10. O que muda são as estratégias e as pessoas que você tem do seu lado, tá bom? Então, durante essa aula, que vai durar mais ou menos aí 1 hora, a gente vai abordar alguns tópicos, que esses tópicos eu diria que é o mais importante para quem quer sair do operacional, que já está esgotado, já está cansado, já trabalhou anos e não consegue delegar as funções e colocar pessoas competentes para gerir o negócio, tá bom? Então, eu vou começar um pouquinho, para que você que ainda não me conhece aqui, eu vou contar um pouquinho da minha história, vou ser bem breve. Meu nome é Altran, tá? Meu nome é Altran, na internet sou conhecido como Altran Vasconcelos. Eu, desde aos 13 anos de idade, eu entrei num supermercado aqui do meu bairro e comecei a trabalhar de freelance aos sábados e domingos. Eu ganhava 15 reais, comecei ganhando 10 reais para trabalhar aos sábado e domingo. Depois eu fui promovido, comecei a ganhar 15 reais para trabalhar aos sábados e domingo. E aí eu comecei na jornada como repositor de hortifruti, só que lá eu fazia de um tudo. Aos meus 16 anos eu fui efetivado nessa empresa, onde tive minha carteira registrada, e aí eu passei a ganhar um salário mínimo na época, enfim. Fui promovido para auxiliar de açougue, depois exerci a função como açougueiro, e eu peguei uma bagagem muito boa de supermercado. Logo então eu saí para trabalhar como auxiliar de tratamento de água e esgoto. Eu trabalhei de eletricista em algumas indústrias, então eu rodei alguns estados do Brasil como eletricista, e quando começou a recessão do Brasil, eu me vi desempregado, com alguns bens e com a necessidade de tocar a minha vida. E aí foi onde eu fui vender na feira, como eu tinha feirante, né, vendedor ambulante, tinha uma banca de hortifruti, e dessa banca de hortifruti eu resolvi, junto com a minha esposa, abrir uma peixaria ou um açougue, um hortifruti, a gente estava muito em dúvida. Mas aí resolvemos, resumindo, abrimos um pequeno açougue e hortifruti aqui na nossa cidade. O que acontece? Desse pequeno açougue e hortifruti sem experiência nenhuma, a gente começou a colocar itens de mercearia, como era pedido pelos nossos clientes. Como a maioria de vocês, a gente começa com um negócio pequeno, vai colocando, vai crescendo, sem muita base, sem saber precificar, sem estratégia de venda, enfim. Como aquele todo início, como vocês muito bem devem saber, que já devem ter passado, aquela dificuldade do início, conseguimos vencer. Só que chega num ponto que você não consegue mais avançar. Por N fatores. O fator de você não saber o que fazer para trazer mais cliente para a loja, o fator de só você fazer tudo e você fica muito limitado quando é você que faz tudo, enfim, N fatores. Mas aí, até os meus 5 anos de loja, eu tinha um faturamento de 300 mil reais. Com 5 anos de loja, eu tinha um faturamento de 300k. E esse faturamento foi com muito suor e sacrifício que a gente conseguiu chegar até aqui. Qual é o ponto? O ponto é que quando eu comecei a procurar conhecimento na área de supermercado, eu comecei a me desenvolver. Então, eu fiz vários cursos,
comecei a fazer faculdade de administração, e mesmo assim, não era suficiente. Por quê? Eu achava que na faculdade eu ia ter o conhecimento que eu precisava para desenvolver a minha empresa. E onde não é bem assim. Aí foi onde que eu fiz vários cursos, várias imersões, enfim. Cheguei no resultado de sair de 300 mil em 5 anos de loja, né? Do 0 a 300 mil em 5 anos de loja. De 5 anos para hoje, em 3 anos, eu saí de 300 para 1,7 milhões. Porque o que é que levou a eu sair em 5 anos de um faturamento de 0 para 300 e em 3 anos sair de 300 para 1,7? Mudança de mentalidade. A gente acha que a gente sabe tudo e que a gente não precisa da ajuda de ninguém. Eu nunca tive esse problema, eu sempre procurei buscar ajuda, quem sabia mais que eu, enfim, outros lojistas, entrei em rede para poder pegar mais conhecimento, fiz várias coisas. Porém, quando você vira a chave da sua cabeça e você acredita em você, que você é capaz, você começa a traçar meta. Então, o que foi que eu fiz? Depois desse tempo aqui, eu comecei a traçar várias pequenas metas. Então, eu tinha metas que eu traçava de 6 meses, metas de 1 ano, mas o que me fez sair dessa estaca aqui foi a minha mudança de mentalidade com vastas coisinhas pequenas que me fez sair. Mas eu atrelo a maior mudança à minha mudança de mentalidade e à minha equipe. Quando eu resolvi delegar as minhas funções, as funções que eu fazia, foi que as coisas começaram a andar, porque sobrou mais tempo para eu pensar em como trazer mais cliente para a loja, qual era o ponto que eu poderia performar melhor. Porque, venha bem, se eu amanhece o dia, desço para a loja, abro a loja, fico olhando sessão, enfim, delegando ali as funções. Mas se eu não tenho tempo para pensar em como eu posso trazer mais cliente novo para a loja, se eu não tenho tempo para pensar qual é a sessão que eu estou performando ruim, qual é o setor que eu devo crescer, estou vendendo aqui X no açougue, estou vendendo X no hortifruti, está dentro do padrão? A gente sabe, todo mundo sabe que um açougue, ele representa 25% de uma venda de uma loja, venda mínima, né? Isso aqui é o mínimo, aceitável. Isso aqui não é o máximo, não é o teto, é o mínimo. A gente sabe que um hortifruti deve representar 11%, e a gente sabe que o setor de padaria deve representar 4%, o setor de bebidas deve representar 8%, e assim vai. Mas se você não tem os números da sua loja, não tem a organização para saber quanto que sua loja está representando, você não tem como medir, você não sabe qual é o norte. Então, há momentos que a gente deve sim parar, se desligar totalmente do operacional e olhar para o estratégico. Quanto que meu açougue está vendendo? X. Quantos clientes passam por dia no meu açougue? Quanto que o meu horti está vendendo? 11? 9, 8? Como é que eu faço para chegar em 11? Qual é a estratégia que eu devo adotar? Isso cada um deve ver aí dentro da sua empresa e ver qual o caminho que deve seguir. Enfim, isso é um apanhado básico, né? Do que a gente, mais ou menos, foi muito mais coisa. Mas um resuminho básico de como eu fiz, de onde eu saí e o que é que eu fiz para chegar até aqui. Mas vamos lá. Agora eu quero falar para vocês o que é que me motivou. Tá? O que motivou a Altran falar na internet, dono de loja, fatura 1,7 milhões, tem mais de 60 colaboradores, 3 empresas, abrindo a 4ª empresa. O que motivou? O que me motivou? Me motivou que eu sou um cara movido a desafio e eu me entreguei de cabeça nesse negócio do digital e ensinar para as outras pessoas. Por quê? Porque eu tinha esse negócio de quando eu queria aprender uma coisa, tudo era muito difícil. Você ia na internet procurar, não tinha tantas pessoas falando de dono de supermercado, como fazer um time performar melhor, não tinha. Eu pesquisava e não achava. Como fazer para vender mais, como layoutizar melhor uma gôndola, como contratar melhor um funcionário de supermercado. Então, por esse motivo, pela escassez do mercado, não ter pessoas ensinando isso na prática e outra. E as pessoas que achavam, não eram as pessoas donos de supermercado. Porque uma coisa é você ter um cara especialista em contratação. E outra coisa é você ter um dono de supermercado que contrata pessoas e que dão certo na empresa dele e que, com certeza, se você pegar os métodos que eu uso na minha empresa de contratação, de treinamento,
e aplicar na sua, vai dar certo também. Porque hoje a maior dor do dono do supermercado é mão de obra. Porque hoje eu confesso que eu também tenho esse problema na minha loja, de não ter pessoas no mercado qualificadas e capacitadas para exercer a função e fazer a nossa empresa decolar. Normalmente essa conta a gente tem que pagar ela, trazer o cara cru para dentro, treinar o cara e fazer o cara ficar bom dentro da nossa empresa. Qual é o risco que a gente corre? Ter todo esse investimento e com pouco tempo essa pessoa sair. Então, o meu trabalho hoje é fazer com que as pessoas sejam boas, treinadas, capacitadas e trabalhem o maior número de tempo possível, o maior tempo possível. Por quê? Porque se eu contrato uma pessoa, gasto 90 dias para treinar ela e ela vai embora com um ano, eu tive prejuízo. Então, é mais ou menos por aí. Então, você também tem que ter essa mentalidade. Contratar é barato, mas demitir custa muito caro. E a gente tem que criar maneiras dentro da nossa empresa de manter os colaboradores por mais tempo. O ser humano, para você motivar um ser humano, dá muito trabalho, é muito difícil. Só que para você desmotivar ele, basta uma palavra ou um olhar que você consegue desmotivar aquela pessoa. Tá bom? Então, eu vou falar um pouco aqui o que você deve fazer. Cara, qual é o meu entendimento? Se você é muito pequeno, você fatura menos. Se você fatura menos de 100k, tá? Menos de 100k, não adianta. Você só consegue ter aqui 3 colaboradores junto com você, que formam um 4º colaborador ali. Não adianta dizer, vou botar um gerente, vou botar um encarregado. Não, você é muito pequeno, você não consegue. Para você ter um encarregado, o mínimo aceitável de faturamento, é você ter acima de 300k. 300 mil de faturamento. Aí sim, dá para você ter um encarregado que faz tudo, fecha caixa, olha a seção, vai para o açougue, vai para o horti, vai fazer movimento de banco, se você tiver movimento de banco. Você tem que ter aquele cara que é seu braço direito. Resolvi não trabalhar o domingo. Esse cara vai. Vou tirar a tarde para descansar, para ir acompanhar meu filho ou minha filha no médico, ou para ir para a reunião da escola do meu filho. Enfim, você diz o que você vai fazer. E você tem uma pessoa ali, braço direito, que vai ficar ali junto com você também na operação. Não tem como não operar. Com 300 mil de faturamento, eu tenho que estar na operação. Eu não posso ficar no estratégico, porque eu sou muito pequeno, ainda não pago a conta. Mas quando eu começo a crescer, eu começo a ter corpo, eu tenho que começar a delegar as funções operacionais e sim me desligando do operacional. Qual é, Altran, o faturamento que você acha aceitável para ter gerente, encarregados? Eu acho não. Eu, na minha empresa, 600k de faturamento. Até aqui você consegue ir você com mais 2 pessoas. Né? 301. Começou a crescer, você começa a botar mais pessoas. Mas daqui em diante é que eu devo ter gerentes, encarregados, líderes de setor, auxiliares de compra. Até 600k, você tem que estar na compra, você não pode delegar. Mas você pode ter um auxiliar para estar ali junto com o vendedor, anotando os pedidos e você aprovando e mandando para frente. Então, Altran, como é que eu faço, cara? Eu peguei, tô com 600k, enfim, tô no momento que você pode estar, eu não sei qual momento que você está, mas vamos supor que você está com 600k. O que é que você deve fazer? Você deve começar a delegar as funções operacionais. Que funções são essas? Você já deve aqui ter um líder de açougue, você deve ter um encarregado, mercearia. Eu não sei se você tem açougue, hortifruti, padaria, mas você deve... Aqui, líder de açougue. E você deve também ter um encarregado de perecível. Cara, para quem está começando, eu acho a linha mais fácil de fazer. Por quê? Se eu não tenho um gerente e eu quero formar um, eu preciso ter encarregado de setores. E aqui também tem uma fiscal de caixa. Detalhe, tá? Fiscal de caixa que opere caixa, que sente no caixa, que esteja junto com elas, que faça o trabalho. Não adianta eu ter uma fiscal que fica só na frente da loja rodando e não ajuda lá na frente. Então, a fiscal de caixa ela também tem que trabalhar os domingos, tirar folga das outras operadoras, retirar o horário de almoço e fazer todas as outras atribuições que uma fiscal de caixa tem que fazer. Tá bom? Então, assim, a estrutura mínima que eu devo ter para começar a delegar funções que eu fiz, na verdade, eu comecei a colocar encarregados. E quando eu comecei a fazer isso aqui,
começou a sobrar tempo para mim ver muito mais outras coisas. Então, quando eu fiz isso aqui, eu pulei de 600k em um espaço curto de tempo para 900 mil de faturamento. Por quê? Porque eu olhei para o estratégico. Eu olhei, fazia melhor as promoções, eu negociava melhor produtos para colocar em oferta. Eu olhava melhor os preços, as margens de lucro da minha empresa. Eu comecei a olhar melhor as perdas do meu hortifruti. Eu comecei a cair melhor para dentro do meu açougue e ver onde que eu estava tendo menos desempenho para melhorar ele. O que eu podia trazer de inovação para o meu açougue, para o meu hortifruti. E tudo isso vai juntando. Eu poderia estar junto também, bolando promoções melhores. Enfim, sobra tempo para você olhar para o estratégico, para você olhar a sua empresa de fora para dentro e ver aonde é que eu posso melhorar. Eu cheguei nisso e a primeiro momento pode parecer que está bom, mas eu sempre devo olhar de fora para dentro e olhar para a minha empresa e dizer aonde é que eu posso melhorar. E aí onde entra você fazer análise de setor. Pegar lá o dashboard certinho e olhar o setor, por setor, onde que você está performando ruim, que você deve melhorar. Então, às vezes, a sua performance ruim é no horti. Então, onde que eu devo melhorar no horti? O que eu devo fazer no horti para melhorar a performance? De repente, é ter um mix maior, você não tem. De repente, é você ter um dia verde na sua loja que você não tem. De repente, você tem um hortifruti e os outros colaboradores vão quando dá tempo. Você não tem uma, duas pessoas lá. De repente, você nem sabe quanto vende no horti. Enfim, cara, é uma aresta muito grande, é uma coisa muito grande que não dá para falar em uma live de 1 hora. Mas que é um direcionamento para você começar a olhar. A outra, eu não quero ter 3 encarregados, quero ter um gerente geral. Pode ser também. Se você tiver um cara dentro da sua loja com perfil, sabe lidar com pessoas e entende de todas as áreas, porque você tem que entender uma coisa, um gerente de uma loja, ele deve entender de todos os setores, todos, porque se ele é um cara que você tem padaria e ele não sabe fazer pão, ele não serve para ser gerente. Primeiro coloca o cara para aprender o processo do pão, bater a massa, ele tem que passar pelo processo. Para quando ele vê o padeiro fazendo e ele vê alguma coisa errada, ele saber contestar e saber argumentar com o padeiro. Por que você está fazendo desse jeito? Se o jeito correto de fazer é esse. Sugiro que você faça dessa maneira, enfim. E aí vai, tá? Mas é uma estrutura mínima para que você comece a sair. Mas, cara, Altran, eu não faturo isso ainda. Faturo 200 mil. Eu posso sim colocar um encarregado? Pode. Você começa a colocar um encarregado operacional, não um encarregado estratégico. Cada momento, cada nível que você tá, é um passo que você deve dar, tá? Cada passo correspondente a um momento que você está vivendo. Bacana? É isso. Essa primeira parte falando sobre o estratégico para você montar liderança e como você deve pensar, tá claro para vocês, né? Vamos lá. Então, só para completar aqui a nossa linha de raciocínio, eu falei até quando eu cheguei em 900k. 900k, 900 mil, né? K agora é a modinha, né? 900 mil, falar mil. Vamos falar em mil. Em 900 mil de faturamento, eu estava lá com uma loja, com encarregados, num conforto terrível. Eu acordava 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Eu saí, enfim, eu estava muito confortável. E aquilo ali estava me causando incômodo. Eu parei um momento com uma loja só, faturando 900 mil, super bem, margem de lucro lá, bacana, sobrando dinheiro todo final de mês. Cara, eu pensei, eu me achei. Mas só que começou a passar os dias e eu comecei a me sentir incomodado, porque eu estava me sentindo meio que inútil. Eu botei a galera para fazer tudo, eu acompanhava, atendia vendedor e tal, mas eu digo, não, eu quero mais. E foi aí onde eu comecei a procurar a minha segunda loja. Com esse faturamento aqui, eu comecei a procurar a minha segunda loja. E eu encontrei a minha segunda loja. Encontrei uma loja, e aí, nesse mesmo tempo aqui, apareceu a compra do restaurante, mas eu não vou entrar em detalhe de restaurante, de Subway, é outro nicho de negócio, né? Mas só para você saber que eu estava com 900 mil, apareceu a compra do restaurante, eu comprei, e eu estava muito confortável, e resolvi abrir a segunda loja, porque eu queria ir mais longe. O que foi que eu fiz? Eu peguei o meu melhor encarregado que eu tinha na minha loja 1, peguei o melhor encarregado, e levei lá, chamei o cara e disse, cara, arrumei uma loja para comprar,
e eu quero que você vá para lá tocar essa loja como gerente. Você topa o desafio? O cara falou, topo. E assim a gente fez. Pegamos a loja, começamos a operar a loja crua, reformamos, tudo operando. E aí, em menos uns 30 dias, 30 e poucos dias, a gente reinaugurou a loja. Não, mais, minto. A gente reinaugurou a loja com 90 dias. Então eu peguei uma loja faturando 60 mil. A priori eu fui comprar a loja, a dona da loja falou que a loja faturava 120, mas no meu primeiro mês eu faturei 60. E com 3 meses, eu reinaugurei. Eu já estava vendendo aqui a média de 100 mil, 100 e poucos mil com 3 meses. Quando eu reinaugurei essa loja, no dia da reinauguração, eu vendi 68 mil em um único dia. Cara, foram várias estratégias de reinauguração, uma estratégia de reinauguração muito forte, que deu muito certo. O resultado é que eu saí dessa loja de 60 mil e hoje, com 2 anos, eu vendo nessa loja uma média de 450 mil. Essa loja hoje, ela tem um gerente e um fiscal de caixa que tocam a loja. E essa loja, ela tem 12 colaboradores. Tá? Então, é uma loja que me deixa uma margem de lucro muito boa. E se eu não tivesse tido aquele desconforto em sair, que estava muito confortável para mim sair daqui e procurar outra loja, eu não teria tido esse faturamento a mais. E hoje a gente vai abrir a terceira loja, que provavelmente vai superar a nossa segunda loja. O que acontece? A gente chega num platô que a gente acha que não dá para ir para lugar nenhum. Mas só que é isso. Às vezes a gente está muito envolvido no operacional, não sai de fora para dentro, não olha. E aí você não vê a oportunidade de crescimento. Por isso eu digo, se você está nesse momento de viver isso, você precisa sair do operacional. Olhar para o estratégico. E eu ensino como fazer isso, tá bom? Mas vamos lá. Então, hoje nossa loja matriz, ela fatura muito mais que isso. Juntando as duas lojas, hoje a gente tem 1,7, como eu falei lá no início. Foi essa estratégia, foi isso que eu fiz para sair de 300k, né, levemente falando, e hoje está com faturamento de 1,7. E nas duas lojas hoje somos 54 colaboradores. Hoje a gente lidar com 54 cabeças, só nos 2 supermercados, tá bom? Então agora eu vou ensinar para você o que você pode fazer para você vender mais treinando a sua equipe, tá? E eu vou começar falando o que você deve fazer para você vender mais no setor de horti. Por quê? O setor de horti é um setor que faz o cliente vir para a loja pelo menos uma vez por dia, no mínimo. Do ruim no ruim, o cliente vai na sua loja uma vez por dia. É um coentro, é um tomate, é uma cebola, é uma batatinha, é um chuchu, enfim, é uma fruta. O cliente ele vem na sua loja uma vez por dia. A padaria faz o cliente vir na sua loja no mínimo 2 vezes por dia. Então, por isso que são setores que a gente não pode abrir mão de todos os aspectos, né? O aspecto qualidade, o aspecto atendimento, o aspecto variedade. Então, a gente precisa estar muito atento nesses 2 setores e também somando o tripé com... Vamos lá, vamos falar bem rapidinho aqui. Padaria, açougue e horti. Padaria faz o cliente vir no mínimo 2 vezes na sua loja. Eu tenho padaria. Açougue, eu não vou dizer que ele venha todos os dias, mas que ele venha aqui no mínimo 3 vezes por semana. E horti vem uma vez por dia. Por semana. Por dia. Por isso que se você não tem esses 3 setores, que é os pilares, esses setores juntos aqui, no ruim, representam aqui 25 com 11, 36 com 4. 40% da venda. Então, se você não tem esses 3 setores na sua loja, você está tendo 40% de perda de venda. Enfim, por isso que é um setor que eu bato muito na tecla e que hoje eu sou referência na minha região de atendimento, de qualidade, de variedade, enfim, de tudo que você imaginar. Você tem uma ideia, hoje no meu açougue eu vendo, representa 40% da venda da minha loja, só o meu açougue, tá? O meu horti representa 20% da venda da minha loja. E detalhe, tá? Isso aqui é giro semanal, eu não preciso ter estoque, milhões de reais de estoque parado na minha loja para fazer isso aqui acontecer. Isso aqui hoje representa em média de 2,5%. Preciso melhorar e muito a minha padaria. Precisa em média de 2,5%. O aceitável é de 4 para frente.
Mas, enfim, o que é que você precisa fazer para você vender mais no seu supermercado, treinando a sua equipe? O que é que eu devo fazer? Primeiramente, eu devo ter uma equipe, né? Eu tenho que ter um time comprometido com o resultado, um time que faça valer as suas estratégias, um time que sinta a dor de dono, que hoje é uma das coisas mais difíceis, de você ter pessoas que sintam a dor. Mas eu vou aqui revelar algumas estratégias que você pode fazer para que você performe melhor na sua loja, tenha um time mais alinhado. E, enfim, vamos lá. No Hortifruti, tem alguns pontos que você precisa olhar e precisa olhar para eles. O Hortifruti você precisa ter mix, tá? Você precisa ter um mix lá mínimo, comum, de um Hortifruti médio aí, numa média de 100 itens. Você quer ter um Hortifruti mais ou menos bom, você precisa ter aí no mínimo de, você tão radical, de 80 a 100. Se você tem menos que isso, comece a rever. Porque eu também achava que no meu Hortifruti não vendia pitaia. Eu achava que no meu Hortifruti não vendia vagem, abobrinha, abóbora caboclo, abóbora leite, abóbora enfim, jacaré. Vários tipos, melancia pingo doce, melancia tradicional, melancia amarela. Eu achava que no meu Hortifruti não vendia melão galha, melão português, melão espanhol. Eu achava que só vendia o amarelinho lá e tá tudo bem. Mas só que quando a gente começa a colocar esses itens, as vendas começam a melhorar. Porque são itens que o cliente não tem percepção de preço, porque não são em todos os hortifrutis que vendem. E nos hortifrutis que vendem nas lojas maiores, a margem é alta desses itens. Então a gente precisa começar a olhar. Tá? E aonde entra o colaborador nisso, Altran? Entra que você precisa treinar o colaborador para, primeiro, entender das frutas, saber fazer cortes, saber fazer processados, atender bem o cliente. Então, se você tem um repositor de horti, que um cara que não entende da fruta, não entende para que serve a pitaia, não entende qual é a diferença de uma melancia a outra, cara, tem algum problema. Você deve sim dar treinamento para esse colaborador, para ele entender a variedade do que ele está trabalhando. Porque, de repente, um cliente pode chegar e perguntar: qual é a diferença dessa melancia para essa? Ele vai dizer: não sei. Então, tem que ser aquele cara curioso que pesquisa, que vai atrás da informação, ou tem que ter você lá ensinando para ele, fazendo uma breve pesquisa e ensinando, ó, essa melancia, a diferença dessa para essa é isso. Se o cliente perguntar, você tem que falar, abordar e tal. Qual é o nutriente que tem na batata roxa, que não tem na batata branca, enfim. E por aí vai. Mas aí você precisa treinar o cara para o cara fazer o quê no seu horti? Processados. Porque aqui é aumento de venda, tá? O que é processado? É um produto que você teoricamente ia descartar e você vai lá e aproveita. Eu vou dar um exemplo de processado. Você tem um chuchu, uma cenoura, uma abobrinha que não está muito legal. Teoricamente, a cliente, quando vem comprar, ela não vai pegar aquele produto. O que é que você faz? Você vai lá e bota com preço bem mais barato para não jogar o produto fora. Só que, ao contrário de você pegar esse produto e vender bem mais barato, você pode pegar esse produto, descascar, picar, fazer um kit sopa e vender ele com o dobro da margem ou com o dobro do valor que ele está no final. De repente você está vendendo lá uma média desse produto da R$ 4,99, você bota R$ 8,99. Então, em vez de eu jogar fora, eu pego e faço um diferencial para a minha loja e vendo com margem. O que é que eu posso fazer? Salada de cenoura com beterraba e repolho, e boto lá como salada fria especial. As frutas que não estão muito bacanas, eu posso pegar ali, pronto, agora mesmo, antes dessa live aqui, eu peguei e comi uma salada de fruta, lá do meu horti, que é feita lá e colocada num refrigerador, numa embalagemzinha. R$ 4,99 de frutas que, teoricamente, estavam impróprias para venda, porque a casca ficou feia, o cliente não quer mais. O cliente só quer aquele produto muito bem verdinho. E se você não está tendo produto muito bem verdinho no seu horti, você está vendendo pouco. Talvez seja isso que está fazendo você não chegar no resultado. Então, eu preciso ter processados, eu preciso ter cortados, eu preciso ter produtos cortados no meu açougue. Eu preciso ter uma abóbora cortada, uma melancia cortada, um melão cortado, um mamão cortado ao meio. Eu tenho que ter todos esses tipos. Eu preciso ter uma banca muito bem feita de itens cortados na minha loja. Tá bom? Isso faz com que eu venda mais. E aí, se você não tiver isso aqui, você está deixando de ganhar, porque todos esses itens cortados, você pode colocar uma margem muito melhor e vende muito mais.
Experimenta pegar uma banca, fazer uma banca normal, pode ser de pallet, um pallet em cima do outro, bota um tablado em cima dele e colocar melancia, abóbora, melão, enfim, mamão, e fazer tudo bem arrumadinho, repolho, fazer tudo muito bem arrumadinho e deixar ali para você ver o tanto que vai vender e o tanto de elogio que você vai receber. Então talvez seja um item que você não esteja abordando. Repositórios de hortifruti. O que eu faço para fazer com que eles vendam mais? O cara ele precisa estar atento a todos os detalhes. Então ele precisa estar uma sacola com o cliente, tá ali. Ele precisa estar ali conversando, interagindo. Ele precisa estar falando com o cliente, fulano, ó, esse produto chegou novinho, tá docinho, enfim. Mostrando, interagindo com o cliente ali dentro do setor de hortícola. Você precisa ter, dependendo da sua venda, no mínimo um repositor. De acordo a cada 35, 40 mil reais de venda, você tem que colocar mais um. Então, se você vende 40 mil no seu horti, só que compete um. Mas você passou de 40 a 60, você tem que botar o segundo para quê? Para você correr atrás de bater a meta do segundo. Ou você pode ter um segundo ali no período da manhã, que é o período de fluxo maior, e à tarde ele vai para outro setor. Mas você tem que estar atento para você não estar deixando a desejar. E treinar esse colaborador para que ele seja atencioso, cordial, educado no setor de horti, para que venda mais. Então, se você tem um cara ali que está só ali repondo, e o cliente do lado não abre uma sacola, não conversa, você está tendo um cara improdutivo ali dentro. Tá bom? Então, se liga nessas dicas que eu dei aqui, que é dica de ouro, que vai te fazer chegar num resultado melhor. Vamos lá. Vamos lá. No açougue, Altran, o que eu preciso fazer no meu açougue para que meus açougueiros eles vendam mais? Não sei como é o seu açougue hoje. Não sei se você tem uma variedade boa de carne. Eu não sei se o seu boi é desossa, se o seu boi é caixaria, se sua carne é caixaria. Eu não sei, de verdade. Mas o que eu digo é, açougueiro precisa ser vendedor. E no açougue, normalmente, é onde acontece a maior parte dos furos. Então, para o setor de açougue, é um setor muito mais delicado. Mas como a gente está falando aqui de vender mais, eu vou lhe dar algumas dicas que você deve fazer para você vender mais no setor de açougue. Uma delas é, no dia de promoção de açougue, você deve ter a menor parte dos itens que estão na promoção expostos. Por quê? Qual é o erro que a gente tende a cometer? Quando a gente vai promover um corte de carne, normalmente os açougueiros, aqui está a janela de carne. Eu vou até colocar de outra cor aqui. A gente tende os açougueiros tendem a pegar a maior parte e colocar só o produto que está na promoção. Por quê? Eu falo isso. Porque se o produto que está na promoção, você está teoricamente vendendo com margem zero ou margem muito baixa, por que eu vou ter a maior parte do balcão com eles? Porque é uma cultura que eles já vêm de outros lugares e que eles não se atentam para fazer com que você tenha mais lucro. Eles querem que você venda e está tudo bem. Só que é papel da gente, como gestor, como dono, olhar para que o produto que esteja na promoção não seja o produto que está com maior espaço. Eu preciso sim ter o produto que está na promoção e também ter os outros produtos. E qual é a sacada que eu dou aqui para você vender mais? Você precisa ter lá o produto da promoção. Vamos lá, vamos supor que aqui seja o produto da promoção. E ao lado dos outros produtos, você precisa ter outros produtos com margem maior. O que eu quero dizer com isso? Outra, não é a margem normal? Não. Se eu estou promovendo aqui colchão mole, e vamos supor que aqui do lado eu tenha um alcatra, e aqui eu tenho um contrafilé. Cara, esse colchão mole ele tem que estar muito barato. Tem que estar bom, porque você arrasta o cliente para dentro da sua loja com promoção. Só que a alcatra ela precisa estar com margem maior. Então, o que eu faço? No dia da promoção que eu estou rasgando o colchão mole, os itens que estão ao redor, eu aumento aqui de 5% a 8%. E vou lá e troco o preço. E pode ter certeza, vai vender do mesmo jeito naquele dia. E outro detalhe, você precisa treinar o seu açougueiro para não vender só o produto da promoção.
oferecer também a alcatra, contra filé, o patinho, a maminha, o filé mignon, e assim vai. E isso eu estou falando aqui, dando um exemplo do coxão mole. Mas eu poderia estar promovendo aqui um A100, e aqui ser uma paleta, um chupa-molho. E a estratégia de aumento de margem é em todos os itens que eu estou promovendo. Se eu promovo um corte, os outros eu aumento. Pouquinho, para que a percepção não seja muita. Porque e o detalhe, o seu açougueiro ele precisa ser treinado a vender os outros cortes. Detalhe também que faz eu vender mais, aumentar minhas vendas com treinamento de equipe. Embaixo do balcão, precisa ter itens atrativos para o cliente comprar. Então, normalmente, naquelas bandejas de baixo, eu devo colocar temperados, eu devo colocar bife, corte de frango temperado, eu devo colocar linguiça com margem, eu devo colocar cortes bovinos temperados, cortes especiais, enfim, a criatividade você que usa. Mas normalmente os caras colocam bucho, colocam tripa, colocam coisas que não têm valor agregado, né? Miúdos, não dão tanta margem. E aí você deixa de performar. Não é que você não tem que ter, você tem que ter sim os miúdos, as coisas, só que em menor espaço. E aí você consegue chegar a um resultado melhor. E detalhe, açougueiro ele precisa ser vendedor. Então o cliente vai comprar o coxão mole, ele oferece os outros cortes. Sempre tem que ser padrão. Vem comprar uma carne, independente, oferece mais 2, 3 cortes. Ou se não fica para não ficar cansativo, oferece mais um corte ou 2. Mas o que não pode é o açougueiro sair do seu açougue só com produto da promoção. Então o açougueiro precisa ser treinado. O açougueiro não, o cliente sai da sua loja só com corta promoção. Isso não pode de maneira nenhuma. Então o açougueiro tem que oferecer mais itens, tá bom? Pessoal, bacana, show de bola. Vi como é que eu posso aumentar minhas vendas no açougue. E agora, como que eu faço para aumentar minhas vendas nos setores de frente de loja, mercearia, enfim. Eu vou dar aqui exemplos práticos de como você pode aumentar suas vendas treinando a sua equipe, tá? Frente de loja. A mesma estratégia que você fez no açougue, você tem que ter na sua frente de loja. A sua operadora de caixa, ela precisa ser uma vendedora nata. Tá, Altran, mas como que eu vou fazer para minha galera vender mais se eles só sabem fazer o básico e mal feito? Cara, treinamento, acompanhamento, feedback e recompensa. Todo mundo precisa ser recompensado por um trabalho bem feito. Então, a gente precisa também ter o over delivery para com eles. O que é over delivery? Entregar mais que o combinado. Tá bom? Então, já vou falar sobre isso, tá? Na frente de loja, vamos tocar aqui no aspecto agora frente de loja. Minhas benditas operadoras de caixas. Como que eu vendo mais na minha frente de loja? Na minha frente de loja eu vendo mais da seguinte maneira. Você precisa ter metas para essas moças. E simplesmente treiná-las para bater a meta. Tem um indicador na frente de loja que se chama ticket médio. Ticket médio. O que é ticket médio? A maioria de vocês já sabe, mas eu vou falar. Pode ter alguém que não sabe. Ticket médio é a média do que cada cliente me compra. Então, cada cliente na minha loja matriz mesmo, meu ticket médio esse mês a gente bateu R$41 com uma ação que a gente fez. Cada cliente que passa pela minha loja, a média deles, todos somadas, dá R$41. Quer dizer que um compra 50, outro compra 100, outro compra 200, outro compra 500, outro compra R$1, outro compra 50, enfim. A média dá R$41. Essa é a minha média da minha loja. Altran, o que eu faço para aumentar meu ticket médio? Eu preciso fazer com que minhas operadoras ofereçam sempre a mais. Então, se eu estou com um cliente ali finalizando uma compra de R$30, eu ofereço um item a mais. Em vez desse ticket sair de 30, ele vai sair 32, 34, 35. Não sei, depende do que sua operadora vai oferecer. Mas ela precisa ter itens para ela oferecer. Então, sempre, a estratégia é sempre na pista do caixa, ter itens ali de compra por impulso, itens que estão na oferta até mesmo. Para quê? Para que elas ofereçam. E aumente esse cupom. Se você aumentar esse ticket de R$30 para R$32 no mês,
e você emite 10 mil cupons, quer dizer que você vai ter um aumento de 20 mil reais no mês. Simples assim. Só porque eu treinei a minha colaboradora, o meu colaborador, o meu operador de caixa para vender mais. E se eu tenho uma cultura na minha loja, que não só as operadoras, mas todo o contexto é treinado, eu vou mostrar como é que você pode já, como que você faz para fazer, ensinar para eles. Primeiro, vamos lá, se você tem um ecossistema todo treinado, vamos lá, ecossistema treinado para que todos eles sejam vendedores, você vai sim melhorar o seu faturamento da sua loja. Você vai sim ter os melhores colaboradores. Você vai sim ser elogiado. Os clientes vão gostar. E tudo vai ser bom. Então eu preciso ter o quê? Um ecossistema. Então eu mostrei para você como você vende mais, basicamente e rapidamente, aqui, como você vende mais no açougue, no hortifruti e na frente de loja. Mas o bacana e o correto que eu tenho é um ecossistema onde todo mundo seja vendedor. Todo mundo tem que entender. Isso aqui é você. Isso aqui são seus setores. Açougue, hortifruti, padaria, frente de loja, enfim. Você tem que entender que você é o menor de todos, mas que você engloba todos. E você precisa criar um ecossistema onde eles todos sejam vendedores. Então, o cara chegou no açougue, foi lá, foi bombardeado. O cara chegou no horti, o cara é muito bom, convenceu o cara a levar um item a mais, uma melancia que estava cortadinha ali na hora, vermelhinha. Enfim, um processado, enfim. O cara vai ver qual é o momento que ele pode abordar. E ele vai lá e ataca. Chegou na padaria, a menina ofereceu um sonho que a menina não ia levar o pão, ofereceu um sonho. Chegou na frente de loja, a moça de loja fechou o ticket, foi lá e ofereceu um item a mais. Cara, não tem como você não aumentar suas vendas e ter mais lucro sem abrir mão de sua margem. Porque hoje, o que a gente faz para trazer o cliente para dentro da loja? A gente faz promoção em cima de promoção. A gente cada vez mais abre mão da nossa margem. Para quê? Para que a gente se mantenha vivo. Por quê? Porque hoje, cada vez mais, a concorrência está chegando. Mais mercados estão entrando no mercado. E hoje você tem uma loja que você não tem concorrência, parabéns, show de bola. Mas pode ter certeza que essa concorrência ela vai chegar. E quando ela chegar, o atropelo é grande. Então, se você não tiver preparado, treinado, com a galera motivado, principalmente emocionalmente e psicologicamente, você desmotivando, cara, você tem que entender uma coisa. Se você se desmotiva, todo o resto se desmotiva junto. Porque para seus colaboradores hoje, você é a base, tá? Então, crie um ecossistema vendedor na sua loja. E como que eu faço isso? Vamos entrar agora bem rapidinho. Como que eu faço isso, Altran? É difícil, a galera não vem junto, a galera não quer fazer Instagram, eu chamo, mas ficam com... Enfim, primeiramente, você precisa motivar. Vamos lá, deixa eu fechar meus pincéis aqui. Existem várias coisas que a gente precisa fazer, cara. Para que a gente tenha um time vendedor, para que a gente tenha um time engajado, um time que jogue junto. Mas eu vou falar aqui, tanta coisa para falar, eu vou tentar filtrar, ser mais objetivo, tá? Primeiramente, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter processo na minha loja. Processo, tá? Preciso ter processo. O processo para tudo, eu preciso ter processo. Então, eu preciso contratar. Eu preciso treinar. Preciso dar feedback. E eu preciso acompanhar. Para ter time de alta performance. Se eu não fizer essas 3 coisas, essas 4 coisas que eu coloquei aqui, bem feitas, isso é papel meu, tá? É papel do dono. Se eu não fizer essas 4 coisinhas que eu julgo isso aqui as coisas mais importantes do processo para eu ter um time de alta performance. Se eu não fizer isso daqui, eu não consigo ter. Por quê? O primeiro erro da gente, dono do supermercado, é na contratação. A gente coloca
primo da esposa, conhecido do amigo, fulano de tal, filho de ciclano, que é amigo do dono, não sei o que, enfim. A gente começa cometendo vários erros. Se eu mentir, pode me atirar pedra daí que eu vou sentir aqui, se eu falei alguma mentira. A gente começa fazendo vários erros. E não é errado contratar? Não. O problema é, todo mundo precisa passar pelo processo, seja A, B, C, D, o filho do presidente. Você precisa ter um processo de contratação. Eu não vou entrar a fundo no processo de contratação, mas você precisa ter. O cara entrou para dentro de sua loja, normalmente você só dá a farda e bota o cara para trabalhar. Então eu preciso treinar esse cara. Como é que eu treino ele? Existe processo para treinamento. Existe um processo. Como é que eu treino, Altran? Eu vou falar basicamente aqui como que você pode fazer para você treinar. Você treinar um colaborador que entra cru e não tem experiência, primeiro você precisa botar, ou você, que é dono, ou você tem uma pessoa boa, competente, precisa botar o cara do lado para treinar. 21 dias. 21 dias. Esse cara vai treinar ele. 21 dias. Depois de 21 dias, você coloca esse cara para trabalhar sozinho. E você acompanha ele por mais 90 dias. Meu pincel tá meio ruim aqui. Então, cara cru, do nada, 90 dias para ele ficar bom. Ah, depois que eu treinei, né? Coloquei o cara para trabalhar 90 dias, acompanhei 21 dias. E mais 90 dias para o cara ficar bom, acompanhando ele 1 hora por dia. Agora eu posso liberar? Não. Eu preciso estar pontuando ele, dando feedback diariamente ou semanalmente, como você achar melhor. A rotina de feedback, quem vai dizer é você. O cara ficou bom, tá na minha empresa faz 1 ano, você delargou o cara, tem um problema também, você precisa acompanhar. Sempre acompanhar o colaborador no processo dele. Porque ele sempre vai estar com dúvida. Ele sempre vai estar inseguro. Por mais experiente que ele seja, ele sempre tem que acompanhar o cara. Para que você tenha um time de alta performance. Então eu preciso contratar bem, treinar bem, dar feedback constantemente, tá? Tanto positivo quanto negativo. Feedback não é só chegar quando o cara fizer coisa errada e dar pancada nele, não. O cara fez uma coisa certa, fez um layout diferente, botou uma fita cross que você talvez não tenha percebido. O cara pesquisou na internet e viu que aquilo ali daquele jeito combinava com aquilo. Você tem que estar atento para você chegar aí, pontuar, dar feedback. Pô, cara, parabéns. Bacana o que você fez, continue assim. E tem várias outras estratégias. E eu preciso estar acompanhando. Acompanhar é papel seu, se você for o cara que toma de conta da loja, ou o papel do seu encarregado, do seu gerente. Alguém tem que acompanhar as pessoas na sua loja. Para quê? Para trazer o resultado para você. Como que está o seu time. E outra, vai ter sempre as laranjas podres no nosso time. Então, as laranjas podres, a gente precisa identificá-las e tirar elas o mais rápido possível. Porque as laranjas podres contaminam toda a equipe. Então, tem uma regrinha, né, que é do 70-20-10. Que quer dizer o quê? 70% das pessoas que tem na sua loja, regra do 70-20-10. Vamos lá, deixa eu ver se esse pincel está escrevendo. Regra do 70-20-10. 70% das pessoas da sua loja, elas são as pessoas na média. Quer dizer, pessoas boas, pessoas que chegam no horário, pessoas que trabalham direitinho, blá, 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 blá. 20% das pessoas na sua loja, que tem na sua loja hoje, precisam ser promovidas. Quando eu falo promovidas, não é que eu tenho que botar gerente, encarregado, não. Mas ela tem que ter um plano de cargo de salário, alguma coisa, algum incentivo a mais, porque elas fazem a mais, elas são acima da média. Isso é uma regra, uma lei que existe, que eu não lembro agora o nome de quem escreveu essa regra, tá? E 10% das pessoas que tem aí dentro da sua loja agora precisam ser demitidas. Quando que eu faço isso? Toda vez que virar o ano. Vira o ano, eu vou lá e identifico quem são as 70 pessoas em cima na média, quem são as 20% que precisam ser promovidas e quem é as 10% que precisam ser demitidas. Se eu tiver 100 colaboradores, 70 estão na média, 20 precisam ser promovidos e 10 precisam ser demitidos. Essa é a regra. Bacana? Então, vamos lá. Pessoal, essa aqui foi a introdução básica da nossa aula de hoje. Tendo com base no que eu escrevi aqui, que eu falei, o que eu mostrei para você, bem básico mesmo, eu entendo que o dono do supermercado, ele tem muitas dores. Uma das várias dores que não tem tempo, dores que é sacrificante o trabalho do dono do supermercado,
abrir loja, fechar loja, domingo a domingo. Eu sei porque eu já passei por isso. Hoje eu não passo mais. Hoje, no dia que eu não quero trabalhar, eu não trabalho. Hoje, quando eu quero viajar com a minha família, eu pego e viajo. Hoje eu faço exercício físico. Hoje eu cuido da minha saúde. Hoje eu cuido da minha família. Por quê? Porque eu tenho tempo. E eu só tenho tempo porque eu tive a coragem de meter a cara e delegar as funções. E foi dolorido para mim, que eu era um cara muito centralizador, eu era um cara muito que queria estar à frente de tudo. Nada poderia acontecer sem eu estar sabendo. Então, cara, hoje de manhã, antes de eu fazer essa live, a minha encarregada de setor de mercearia, ela estava fazendo reunião com a equipe. E eu estava do lado fazendo outra atividade e, cara, tranquilo demais. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo que o meu pessoal, ele está pegando, sim, o caminho, a direção e fazendo o que eu ensino para eles. Porque eu não faço mais que isso com eles. Reunião, conversa, alinhamento, treinamento, feedback com meus encarregados. Como é que você faz, Altran, para gerir 3 lojas hoje? Hoje eu tenho 60 colaboradores, mas eu converso com 5 pessoas. Eu não converso com as outras 51, minha conversa é com os encarregados, com os gerentes. Eu não preciso estar alinhado com eles e eles precisam trazer o resultado para mim. E é isso que eu desejo para você. Eu desejo para você que você tenha um time, que você tenha pessoas qualificadas, pessoas treinadas, pessoas comprometidas, engajadas e reconhecidas pelo trabalho para que você tenha elas por muito tempo na sua loja. Porque muitas das vezes a gente tem o egoísmo de não reconhecer as pessoas que trabalham conosco e essas pessoas acabam indo embora e a gente acaba perdendo. O que eu quero propor para você agora é que você, na verdade eu peço licença para fazer uma oferta para vocês que estão aqui na live até agora. Que é essa oferta? Eu criei um treinamento chamado A Rota do Dono do Supermercado. Onde que, na Rota do Dono do Supermercado, eu filtrei tudo detalhadamente o que eu fiz para eu sair do resultado, o que eu faço no meu dia a dia, como que eu treino, como que eu faço reunião de engajamento, tudo que eu faço, tudo que eu fiz na minha empresa para que ela crescesse, continuasse crescendo e eu ter pessoas motivadas, comprometidas, engajadas, batendo meta todo mês. Eu coloquei tudo isso, compilei esse meu conhecimento, coloquei dentro de um curso gravado online para você assistir na hora que você quiser e dividi em 7 módulos. E já eu vou mostrar esse curso para vocês. Então, depois de ter pego todo esse conhecimento compilado em um curso online, eu coloquei na plataforma da Hotmart e resolvi oferecer para as pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Então, esse conhecimento, com base no que eu já gastei e gasto de conhecimento anualmente, só para você ter ideia, eu, Altran, faço parte hoje de um dos maiores grupos de donos de supermercado do Brasil, chamado Impulso. O Impulso hoje para mim custa 60 mil reais por ano. Esse é um dos treinamentos que eu faço parte. Eu tenho vários outros treinamentos de marketing digital, de liderança, enfim. Só nesses últimos 3 anos eu gastei mais de 200 mil reais em cursos e treinamentos. Para quê? Para que eu cada vez fique melhor, me aperfeiçoe mais e cresça muito mais. O que fez eu sair daquele resultado X para um resultado muito grande num pequeno espaço de tempo foi mudança de mentalidade, busca cada vez mais conhecimento e ter colocado em prática. Que nada adianta eu ir para uma faculdade, passar 4 anos e estudar, e quando não colocar em prática, no final eu só vou ter um diploma, e esse diploma não vai me fazer ter nada. Nós, donos do supermercado, temos a oportunidade de aprender hoje aqui o que vocês aprenderam e amanhã chegar no açougue de vocês, conversar com os açougueiros, juntar todo mundo, fazer uma reunião, amanhã chegar na frente de loja de vocês, conversar com a frente de loja e começar a botá-las para executar o hortifruti, o meu cara de mercearia, enfim, tinha muita coisa para a gente falar que não dá para falar nessa live. Mas eu ofereço a oportunidade para vocês que quiserem dar o passo comigo, estar mais perto de mim, para que a gente possa crescer junto e eu acompanhar vocês nessa caminhada. Para vocês que querem dar o passo. Então, o curso Rápido do Supermercado, sou muito sem rodeio. Eles têm alguns bônus que a gente dá para vocês que tomarem a decisão até o fechamento desse carrinho que vai acontecer no domingo às 11h59. Então, o curso vai ter uma mentoria comigo, que essa mentoria eu não faço com ninguém por menos de R$2 mil. Tá? Esse curso também vai ter um grupo, tá? Detalhe, a mentoria vai ser no dia 16, tá? Dia 16 desse mês. Dia 16 agora.
Se eu não me engano, numa terça-feira. Então o carrinho fecha no domingo, na terça-feira nós temos a nossa mentoria para todo mundo que entrar. É bônus, tá? É bônus. Uma mentoria de bônus. Vou botar aqui. Só essa mentoria, uma mentoria eu não faço, não vendo a minha hora por ninguém por menos de R$2.000. Porque é caro para eu adquirir tudo isso. E o que acontece? Tem mais um bônus para vocês que tomarem a decisão até domingo. Mas esses bônus é só para vocês que tomarem a decisão até domingo. Até nesses primeiros momentos aí, até domingo. Tem um grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp. Para quê? Para discussão. Para discussão. Esse grupo sairia por mais ou menos R$497 mês. Para a pessoa estar nesse grupo. Ele é bônus para você. Altran, quanto que vai custar o curso A Rota do Dono do Supermercado? O custo da Rota do Dono do Supermercado custa R$997 à vista ou em 12 vezes de R$ 99,50 parcelado em 12 vezes de R$ 99,50 com juros da Hotmart. Esse é o valor do nosso treinamento promocional, tá? O que acontece, Altran? Qual a garantia que você me dá de eu entrar nesse curso e eu ter resultado? A garantia é, primeiro que você tem uma garantia de 7 dias pela Hotmart. Se você comprar, acessar o produto, já estamos aí com o conteúdo aí para mostrar para o pessoal. Se você comprar, acessar o produto e não gostar, você tem 7 dias para pedir estorno da sua compra, tá? Detalhe. E tem mais uma garantia condicional. Essa é condicional. Qual é a condição, Altran? Comprei, coloquei, botei em curso, não tive resultado em até 90 dias. Você comprou, não teve resultado, me provou que não teve resultado, eu devolvo o valor que você investiu e devolvo mais R$1.000 pela perca de tempo que você teve. Então, esse é um compromisso meu com você. Tá gravado e o que tá gravado não tem contra fatos, não há argumento. Então, essa é a minha garantia condicional para você. Então, esse é o valor do curso online. Então, temos uma mentoria em grupo, tá? Todo mundo que entrar, essa mentoria 16/5. E temos um grupo no WhatsApp por apenas R$497, custaria, mas é bônus para você também. Esse grupo no WhatsApp vai ficar ativo aí por 1 ano, para que a gente estreite nossos laços, esteja junto lá, tirando dúvida, manda mensagem, eu respondo. Enfim, e o mais rico desse grupo, o que é? Um network que você pode ter com as outras pessoas que também querem o mesmo propósito que você. Porque hoje, eu digo para você, pessoas com o mesmo propósito e alinhamento que não são concorrentes, elas se ajudam. Dificilmente eu aposto com você. O seu concorrente, você é amigo dele e ele ajuda você em alguma coisa. Mas se você está num grupo que tem outras pessoas de outros lugares, as pessoas são sedentas por ajudar as outras pessoas. E você cria uma cultura do bem. Porque quem está aqui é do bem. Quem quer crescer é do bem. Pessoas que não estão aqui, elas não querem crescer, não é que elas são do mal, mas não fazem sentido para ela. Faz sentido estar com pessoas do mesmo propósito e alinhamento. E o que é que eu proponho para você agora, nesse momento? Eu vou pedir para o pessoal soltar o link aí agora, tá? Para que você efetue a compra e eu vou dar um bônus agora. Esse bônus não estava previsto, mas eu vou dar um bônus. A primeira pessoa que comprar o curso, eu vou dar uma mentoria vamos marcar a data, a gente entra em contato e marcar a data, não vou dizer porque não estava previsto isso aqui agora, mas eu vou dar uma mentoria de no mínimo 1 hora para essa pessoa. No máximo 2 horas. Grátis, 0,800. A primeira pessoa que comprar, eu vou dar uma mentoria particular, individual, só para ela. Então, só essa mentoria individual já paga, enfim, não tem mais nem o que falar. O curso é muito bacana, eu vou mostrar ele para vocês. Vou abrir aqui e vou mostrar. E o que eu tenho que falar para vocês agora, nesse exato momento, é que tudo na vida depende de um próximo passo. Quando a gente toma a decisão de crescer, a gente tem que dar um passo. E várias coisas precisam ser feitas para que o seu crescimento aconteça. Nada acontece do dia para a noite, nem por acaso. Tudo tem que ser propositalmente. Então, se você, por um acaso, quer crescer, existe um caminho. O caminho é vários caminhos. Um deles é tendo equipe bem contratada, bem treinada, engajada e motivada. E eu sei fazer isso porque eu tenho 2 lojas, eu faço nas minhas lojas. Então, eu hoje empacoto isso e entrego para você que você também tenha sucesso como eu tenho na minha empresa.
Então, eu vivo o que vocês vivem, eu respiro o que vocês respiram, supermercado. Eu já passei a dificuldade que vocês passaram. Eu já também sofri, igual vocês sofreram, com dificuldade para pagar boleto, enfim, N coisas que a gente passa. Um colaborador maldoso. Por quê? Porque eu não olhava antes de botar o cara para dentro, simplesmente botava o cara para dentro. E isso acontecia, enfim, coisas muito deselegantes, muitas coisas muito ruins. E é isso. Então vamos lá, o que você vai encontrar nesse curso aqui, a Rota do Dono do Supermercado? Você vai encontrar isso aqui, ó. Você vai encontrar aqui, módulo 1 falando sobre relatórios gerenciais. Né? No módulo 1 você tem algumas aulas. No módulo 2 você vai encontrar o módulo 2 falando sobre relatório de margem negativa. Na verdade, é o módulo 1, relatórios gerenciais, onde falam sobre o que você tem que olhar margem negativa, mais número de cupons, enfim. No módulo 2 você encontra checklist de chão de loja. O que é que seu encarregado, seu gerente, ele deve olhar no chão de loja. No módulo 3 você encontra checklist de operações, mostrando aí o que ele tem que olhar dentro da loja, qual a operação que ele tem que olhar. Módulo 4, formação de liderança. Eu mostro passo a passo como você faz para formar uma liderança. Desde identificar, treinar, dar feedback e acompanhar. E também mostro como dar elogios e criticar. Qual o momento certo, como você deve fazer isso. No módulo 4, eu falo sobre rotina de reuniões. No módulo 5, na verdade. Rotina de reuniões, então, reunião de bom dia, reunião com liderança, reunião geral. Falo sobre dinâmica de grupo e de reunião eventual. Módulo 6, a gente fala sobre como aumentar seu lucro treinando a sua equipe. Então, várias técnicas lá de como você pode aumentar seu lucro treinando a sua equipe. E no módulo 7, eu falo sobre metas. Então, módulo 7, eu falo sobre metas e como você faz para bater meta com o time, entendeu? Essas coisas básicas. Então, são 7 módulos e um curso muito bem enxuto que você pode assistir e já começar a aplicar amanhã, a partir de agora que você comprar, adquirir esse produto, você já pode começar a aplicar e ter resultado aí na sua loja. Então, é isso que eu tenho para oferecer para vocês nesse exato momento. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo dessa aula. O link já está aí, basta você clicar e ir lá. A garantia está aqui. Se você não vê que esse produto não é para você, você tem 7 dias. Se você não aplicar e não tiver nenhum tipo de resultado, tem uma garantia condicional de a gente devolver o seu dinheiro e mais R$1.000 pelo tempo que você perdeu, né? Que eu já falei lá atrás. Temos os bônus aqui, a mentoria só para o primeiro que entrar. Temos a mentoria em grupo no dia 16, o grupo do WhatsApp lá para que vocês interajam junto comigo e com as outras pessoas que já tem lá, tá bom? É sobre isso. Agora a decisão está com você de tomar o passo ou não. Você quer melhorar a performance dos seus colaboradores, do seu time, da sua empresa, tá bom? Tenha em vista uma coisa, você sozinho até vai, mas você junto vai muito mais longe, com muito mais rapidez, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer o tempo de vocês, de terem ficado comigo aqui até agora. Para mim é um prazer, uma satisfação imensa de estar dando essa aula, esse conteúdo para vocês. Para quem resolver dar o passo para o lado de cá, tem muito mais coisa para a gente ver, o curso é muito completo. Então, é isso. Gratidão a vocês que ficaram até aqui. Agora é com vocês. Bora para cima, vamos com tudo, é isso. Tchau!